não ligam para as consequências dessa decisão ou ação para nós. Opa, um acidente, erro de mira. Mas foi um acidente? Arthur não fala. Parece suspeito, no entanto, porque o controle é a prova de bobos. Mas Arthur, o robô, é um amigo inofensivo. E, lá vem ele. Ficamos por aqui. Preocupar-se com robôs hostis pode parecer prematuro, especialmente quando comparados às ameaças mais imediatas do pico de petróleo e da falta de água. Mas mesmo essas crises no tempo podem parecer menores em relação às realidades de um mundo dominado por super seres artificiais. Uma coisa que me deu muito medo foi essa noção de que, com o avanço da inteligência artificial, o ser humano pode se tornar Deus. Sinceramente, isso me deixa apavorado. Os problemas de recursos e de dinheiro que enfrentamos são tão graves que acho que vão mandar esse ramo de atividade para a falência antes mesmo de ele decolar. Tá, mas há uma coisa importante que vale para tudo o que nós estamos dizendo. Qualquer coisa vai sobreviver se houver um mercado. E os mercados são definidos pelas pessoas que estão aí. O mercado de que está falando é um acordo coletivo das pessoas sobre em que consiste uma realidade. E a realidade está mudando depressa. Hugo, eu sou especialmente fascinado por seu trabalho e sua descrição de como as máquinas serão trilhões de vezes mais inteligentes do que nós e que vão poder resolver todos os problemas. Parece que as máquinas vão poder consertar todos os problemas que nos preocupam. No meu caso, fico muito preocupado com o fato de poder acordar amanhã e 6 ou 8 grandes cidades americanas serem varridas da face da Terra. E não há nenhuma razão para não acontecer esse apocalipse repentino. Luiz Alvarez, que projetou o mecanismo detonador da bomba de Hiroshima, disse: o que as pessoas não entendem é que o mais difícil não é detonar uma bomba, é evitar que a bomba detone. A maioria dos peritos diz que o terrorismo celular nuclear vai acontecer. O combustível de bombas atômicas está disponível há tempo demais, e enquanto esse combustível estiver por aí, alguém vai roubar, vai emendar uma ou mais bombas e vai fazer um estrago. Infelizmente, é só uma questão de tempo. A América que conhecemos hoje pode ser muito diferente da de amanhã, porque forças convergentes ameaçam não só nossa prosperidade, mas, afinal, nossa sobrevivência. A maioria crê que a crise se desenvolverá gradualmente, mas outros acham que pode acontecer de repente. A maior ameaça à América de hoje é o terrorismo nuclear. Está difícil demais os terroristas roubarem combustível para montar uma bomba nuclear e para lançar em grandes cidades americanas. Robert Gleason nasceu em 1945 em Michigan City, Indiana, e é editor executivo da Tor Forge Livros, onde publicou os escritos de ex-membros do Pentágono, da CIA, da NSA e do FBI. O que os homens contaram a ele o alertou para uma ameaça devastadora. Acho que um dos problemas dos Estados Unidos de hoje é que ou as pessoas se sentem seguras demais no país, estão seguras demais sobre seu futuro, ou não dão bola, estão apáticas. Acho terrivelmente importante ter essa informação para poder, digamos, acordar as pessoas para saberem que a alta posição da América no mundo atual pode acabar num piscar de olhos. Terrorismo. Armas nucleares, em particular termonucleares, são sóis feitos pelo homem e detonados na Terra. São uma pequena estrela em miniatura. A diferença é que o nosso Sol dá vida, enquanto essas estrelas feitas pelo homem dão apenas a morte. Uma das coisas sobre bombas terroristas é que são incrivelmente fáceis de fazer e detonar, se você tiver o combustível nuclear. Se você conseguir o equipamento de uma velha vinícola ou fábrica de laticínios, em 6 meses pode construir seu reprocessador nuclear. Em 1 mês terá reprocessado lixo nuclear o suficiente para ter uma bomba de plutônio e pode disparar uma bomba como a de Nagasaki. Outro jeito de fazer é ir a um desses depósitos nucleares e roubar o próprio combustível nuclear. Como sabemos, é absurdamente fácil, mesmo nos Estados Unidos.
Em Los Alamos, há um estudo feito no qual disfarçaram alguns ex-integrantes de forças especiais e queriam ver se conseguiam roubar combustível nuclear. Os falsos terroristas vieram com um carrinho de jardinagem e pegaram suficiente combustível nuclear para fazer a bomba. E isso nos Estados Unidos. Se não podemos guardar nosso combustível nuclear, como vai fazer o Paquistão e a Índia? Como a Rússia vai fazer? São países pobres com todo tipo de corrupção. Michael Shore, que na CIA gerenciou a divisão Bin Laden durante anos, disse que Bin Laden sempre foi obcecado por obter armas nucleares. A Al-Qaeda também tem essa obsessão. Sabemos que houve anos em que os russos pegaram 500 pessoas, só nesse ano, tentando roubar materiais nucleares da Rússia. Que percentagem é essa? Qual o total? Serão 5 mil ou 50 mil? Só sabemos de quem foi pego. Mas e as pessoas que não foram apanhadas? Apesar de armas nucleares de grau militar não estarem disponíveis a grupos terroristas, análises de segurança sugerem que uma bomba rudimentar, mas potente, pode ser feita e detonada por eles. Pode acontecer qualquer dia. Por exemplo, quarta-feira, às 9 da manhã, em uma de nossas cidades. Uma van para no estacionamento de um local muito frequentado. Dentro da van, há terroristas com o mais simples e improvisado dispositivo nuclear possível. Uma bomba de 10 quilotons, do mesmo tamanho da bomba de Hiroshima. Dependendo da complexidade da bomba, eles podem ter comprado apenas o equivalente a 12 quilos de urânio altamente enriquecido. Uma quantidade dessas não é despropositada. A área de sopro de uma dessas bombas é de quase 3 quilômetros quadrados. Pense no que pode haver nesse raio. Para começar, escolas, terminais de ônibus e estações de trem, literalmente lotadas de passageiros. Museus com coleções da arte das mais famosas do mundo. E claro, há turistas por toda parte nas ruas. Há prédios de escritório, teatros, hotéis, bibliotecas, restaurantes, residências. Dependendo de onde estiver, pode haver 1 milhão de pessoas na área. Uma área que está para ser arrasada. Em poucos minutos, tudo o que estava nesses 3 quilômetros quadrados desaparecerá. Enfrentamos uma cruel ironia da história. O risco de um confronto nuclear entre nações diminuiu muito, mas o risco de um ataque nuclear aumentou. Apenas uma pequena quantidade de plutônio, do tamanho de uma maçã, pode matar ou ferir centenas de milhares de pessoas inocentes. As redes terroristas, como a Al-Qaeda, tentam comprar material para uma arma nuclear. E se tiverem sucesso, com certeza vão usá-la. Se isso acontecer, será uma catástrofe para o mundo todo. O dano imediato de uma explosão nuclear seria catastrófico, mas as repercussões no longo prazo serão muito maiores. A paisagem da América mudaria para sempre. As implicações seriam tão graves que a maioria nem quer pensar na hipótese. Falei com vários analistas militares que trabalhavam no Pentágono e na escola de guerra. Eles dizem que o Pentágono não estuda o assunto do terrorismo nuclear. Não encontraram qualquer estudo, nem secreto, nem não secreto, feito pelo Pentágono. Acho que é porque o terrorismo nuclear torna nula qualquer estratégia e tática militar. É a redução ao absurdo da arte da guerra. 20 segundos para partir. Desde 11 de setembro, a ameaça terrorista se tornou um fato do dia a dia para cada americano. A maioria percebe o problema como além de seu controle, mas isso não serve de consolo às crianças e às gerações por vir. Se um terrorista explodir 8 cidades, um dia vai haver o apocalipse inteiro em um momento só. Você fala de falta de água, mas não há água. Falta de energia, mas não há energia. É o elefante na loja de louças. Recusamos olhar, nem falamos do assunto. Acho que as gerações futuras vão olhar para a nossa apatia
e vão ficar realmente horrorizadas. Deus me dê a serenidade de aceitar o que não posso mudar, a coragem de mudar as coisas que posso e a sabedoria de ver a diferença. Infelizmente, se eu for explodido em um ataque nuclear, não vou poder fazer muita coisa, mas eu bem que gostaria de agir com minhas próprias mãos. E os problemas mais práticos do futuro? Sabe, é legal dizer que a água é o problema mais urgente, ou o petróleo, ou o dinheiro. O problema é que vão ocorrer todos ao mesmo tempo, de uma vez. E qualquer um pode ganhar a corrida e chegar primeiro, quem sabe? Pode ser o terrorismo, podemos ficar sem água, pode ser um colapso financeiro. Mas não acho que já tenha havido um momento desses na história americana, em que vemos problemas apocalípticos no nosso horizonte no futuro próximo. Com problemas de tamanha envergadura e consequências, a questão é se esses homens podem chegar a algum consenso sobre o qual dos problemas pode sobrevir primeiro. A América está em uma encruzilhada sem precedentes como nação em 200 anos. Estes homens descreveram suas versões do futuro, todas terríveis e aparentemente possíveis. Agora terão de decidir qual é a ameaça mais grave aos Estados Unidos e o que podemos fazer para preveni-la. Cobrimos muita coisa, falamos de várias e diferentes coisas. Seria interessante cada um de nós falar sobre o que considera ser o problema mais urgente e também talvez o que pode ser feito a respeito. E quem sabe no fim possamos ter uma espécie de consenso. Hugo, quer falar? Se você me perguntar qual o problema mais urgente, acho que é o do John, é a água. Porque é primário, é básico. Se não pudermos resolver o problema imediatamente, todo o resto entra em colapso. Quer dizer, eu me imagino abrir a torneira e não sair nada. Eu vou pensar, meu Deus, se não houver mais água na torneira, não é que eu não vou sobreviver 6 meses ou 6 dias, eu não vou sobreviver 6 horas. Sabe, uma das primeiras consequências da falta de água é que não há água para higiene. A doença começa a se espalhar, começam a existir pragas que pensamos já ter eliminado há muito tempo. O mundo está ficando sem água muito rapidamente e a população está proliferando, o consumo está proliferando e as fontes de água estão encolhendo. Eu não sei qual a resposta para esse problema. De fato, vivemos em uma economia de água mais do que em uma economia de petróleo. A água rege o mundo, mas seu mau uso também é fonte do ciclo de pobreza, de doença, sofrimento humano, além de instabilidade política. E esse problema já está entre nós. Não há uma coisa a fazer, não há uma solução mágica para resolver o problema da água. E isso por várias razões. Uma delas é que os problemas são profundamente locais. Temos de ver o que sai de nossas torneiras como algo mais precioso do que petróleo, mais precioso do que o padrão ouro, mais precioso do que nossa moeda. É algo que nós temos que proteger imediatamente, neste momento, exatamente agora. E não se preocupar com um holocausto nuclear que pode vir em 1 ou 2 ou 10 anos, porque esta é uma ameaça básica. Como nós esquecemos da água, nós temos a impressão de que as leis tomaram conta de tudo, mas eles não tomaram e provavelmente ignoram o tamanho do fracasso. Essa consciência vai resultar em uma expectativa e uma demanda, mas a população americana vai reagir a isso se tiver o conhecimento. A mensagem de John Cronin é clara. Proteger as fontes de água do país hoje ou sofrer terríveis consequências amanhã. Mas nem todos concordam que esse seja o problema mais premente. Eu acho que temos múltiplas crises. Ainda acho que vão se manifestar nos sistemas financeiro e monetário e que as implicações vão depender da reação do governo para o comércio internacional e a disponibilidade de recursos para a nossa cadeia de suprimentos. Há premissas básicas no nosso sistema econômico que devem ser reexaminadas. E eu acho que isso está acontecendo. Em 2008, na Lehman Brothers, chegamos a isso aqui, de uma derrocada total. E as pessoas, nos mais altos níveis, estão pensando em como evitar isso no futuro, em como redesenhar nosso sistema financeiro e talvez o sistema econômico para que não aconteça de novo. Para chegar ao problema de Hugo, de seres exterminadores com inteligência artificial daqui a 50 anos, vamos ter de passar pelos próximos 10 anos. Acho que a crise de energia e da água e outras vão se manifestar primeiro como crises sociais.
Michael, qual você considera o problema mais premente? 1 em cada 7 americanos está abaixo da linha de pobreza. Uma família em cada 8 usa cupons de alimentação e os números estão aumentando. 35 milhões de desempregados. Depende de quem faz a estatística.